às vezes a gente acha que pode fazer todas as escolhas da nossa vida, mas a verdade é que o meio ambiente que a gente vive, em algumas circunstâncias, nos limitam. A gente tem a ilusão que a escolha, a decisão final é nossa, mas nem sempre, né? Até consumir conteúdo hoje tem uma ditadura dos algoritmos nas redes, né? A gente consome o que o algoritmo quer que a gente consuma. Eu acredito em liberdade relativa. Liberdade absoluta hoje em dia é impossível. Porque a gente nasce dentro de um meio, claro. dentro de um contexto. A Não, gente se liberdade cria, total. cresce totalmente ali. No fim do dia, você nem sabe mais se as coisas que você gosta, se realmente gosta, ou se elas foram imputadas para você gostar. Percebe? É exatamente isso. A liberdade total eu acredito que não vai ter mesmo, por causa dessa sociedade que nós estamos. Você não pode nem conversar, que de repente tem um mimimi aqui, outro mimimi ali e dá ruim. Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio 2 Não Pode, comigo, Augusto. Comigo, Juliana. E com a Titi. Titia. Titia. O que vamos falar hoje, Ju? Hoje nós vamos responder a seguinte pergunta. Você é livre ou você apenas acha que é? Uau! Espero que vocês tenham ensaiado muito esse termo, hein? Nós ensaiamos semanas. Na ponta da língua, né? Tá aqui. Então, eu vou chutar uma pergunta para vocês. O que é liberdade, afinal, para vocês? Bom, liberdade... Ela adora falar disso. Eu adoro falar isso. Lá vem a liberdade de ser. Porque é o que eu mais amo na vida, é a liberdade de ser. Eu não me incomodo com a liberdade de estar, eu me incomodo com a liberdade de ser. É melhor uma prisão que você pode ser você do que solta por aí tendo que exercer personagens. É isso mesmo. Você prefere trocar o verbo estar pelo ser, em termos de liberdade? Em termos de liberdade, sim. Não é o que você está fazendo, mas como você está fazendo. Não, é mais do que isso. Ela prefere estar presa fisicamente, podendo ser ela, do que solta pelo mundo, tendo que interpretar personagens. Eu prefiro isso, a liberdade de ser. E você, Ju? Eu acho que a liberdade de ser quem você é a mais valiosa, mas eu acho que nem sempre a pessoa sabe quem ela é para exercer essa liberdade. Às vezes, para você descobrir quem você é, você talvez precise se libertar. Tem que se libertar, sim. E libertar dói. Dói. Você vai chorar bastante, entendeu? Porque você vai mais ou menos contra o que a sociedade espera de você. Né? Porque todo mundo vive numa certa caixinha. A hora que você resolve ser você... Você acha entendeu? que todo mundo vive numa certa caixinha? Claro que sim. Por exemplo, eu sou aposentada numa multinacional, entendeu? E foi lá que eu fui descobrir que eu tinha o meu ser muito maior. Por quê? Todo mundo falava, aquilo lá é lindo, tá? Combina ou não combina, mas é a cara da Marcinha. Então, eu era diferente, entendeu? Quando eu fazia pediam para eu decorar uma reunião. O presidente chegava assim, essa reunião foi decorada pela Márcia. Entendeu? Então, por quê? Porque Mas isso é você ser diferente, não necessariamente mais livre. Não Né? necessariamente não livre. Ou não necessariamente. Não, mas é que isso implica no seguinte, eu vou usar mais cores do que mandaram, sabe, assim, eu vou ultrapassar vários limites que me deram. Olha, a gente quer a reunião assim, falando disso, use esse material, monte um negócio assim. E eles chegam lá, não dá, né? Peguei o item, mudei pro outro, mudei pro outro. Eu fiz a minha cara na reunião. Eu tive a minha liberdade de ser lá, entendeu? E eu sempre falava, gente, não adianta vir com esse negócio montadinho pra mim, porque eu não vou fazer. Se vocês querem que eu faço de todo o coração, mas vou fazer do jeito que eu tô sentindo o negócio, entendeu? Então... Mas você acha que naquela época você já tinha a sua liberdade de ser? Eu já tinha ela dentro. Eu só não sabia se ela era um defeito... Ou uma qualidade. Ou uma qualidade. Ou se já vinha dentro de mim, ou se eu fui buscar, né? Porque muitas vezes você se confunde. Até tá coisa, será que eu fui buscar isso? Será que eu estou sendo irreverente? Ou será que isso é meu? Né? Será que eu estou com raiva da pessoa ou estou fazendo isso porque isso é meu? Sabe assim? Porque quando você é diferente, você tem que se questionar. Pode ser até um desvio de caráter, sei lá. E aí você tem que se questionar e tem que buscar e estudar. E você? Entendeu? Eu acho que liberdade é a gente ter o poder de fazer escolhas. Porque às vezes a gente acha que pode fazer
todas as escolhas da nossa vida, mas a verdade é que o meio ambiente que a gente vive, em algumas circunstâncias, nos limitam. A gente tem a ilusão, Muitas circunstâncias. a gente tem a ilusão que a escolha, a decisão final é nossa, mas nem sempre, né? Coisas banais, tipo assim, onde eu vou morar, onde eu vou pôr meus filhos para estudar, nossa, tudo. Olha, te digo mais, até consumir conteúdo hoje tem uma ditadura dos algoritmos nas redes, né? A gente consome o que o algoritmo quer que a gente consuma. Eu estava contando no almoço que tem um amigo meu que não dá like depois de um conteúdo, porque ele fala, pô, se eu começar a dizer o que eu gosto, eu só vou receber aquilo, eu vou ficar numa caixinha pequena. Isso não é liberdade. No entanto, você, pô, eu tenho 500 streaming aqui, posso escolher o que eu quiser. Mais ou menos, cara pálida, porque eles vão te colocando num trilho sem você perceber. Mas aí nessa linha não existe liberdade, na verdade. Existe, digamos assim, até certo ponto, né? Porque, vamos lá, eu tenho 2 gerações em relação a vocês, a mais, né? De vivência. A geração do meu pai me parecia... Geração é o quê? Quantos anos? Não sei. Meu pai era uma geração, eu sou outra, você é outra, e seus filhos é a 4ª geração, desde o meu pai. O meu pai tinha muito mais liberdade do que eu tive, e você tem menos do que eu tive. Liberdade de ir e vir. Liberdade de tudo, porque hoje o mundo é muito, muito cheio de cercadinhos. A gente está cercado por leis, por regras, por algoritmos, por filmagens, dogmas. por filmagens. Veja, hoje o mundo é binário. Ou você é A ou você é B. Se você é B, os caras do A te odeiam e vice-versa. Pô, quando eu estava estudando na faculdade, a gente podia discutir as diferenças. Podia ser A hoje, amanhã B. Não era ofensivo mudar de lado. Pensando bem, você me convenceu que B é melhor do que A. Hoje, se você fizer isso, você vira casaca, você é entreguista, você vai tomar paulada no Instagram, onde quer que você esteja. Então, eu acho que hoje, falar, pô, eu tenho liberdade plena, eu não conheço ninguém hoje que tenha liberdade plena. Meu pai tinha uma liberdade próxima da plena, fazia o que ele queria, podia falir, podia, enfim. Mas aí era o espírito dele que permitia Não, a tudo. sociedade era mais livre, porque era uma sociedade com menos regras, né? Menos comunicação. Sim, mas eu entendo que a sociedade era assim. Mimimi. Mas coloca você na época dele, digamos que você não conseguiria falir. Porque você minaria a sua própria liberdade em detrimento da sua família. Não estou falando que é errado, não é um julgamento, tá? Então, eu acho que também tem muito da personalidade. Tem o mundo, que você vive, o meio, obviamente, mas tem um pouco da pessoa. Tem da pessoa e tem a herança geracional. Porque o meu pai passou para mim algumas coisas que eram carentes para ele e que eu passei a valorizar. Eu passei para você algumas coisas onde eu fui carente e você passou a valorizar, e assim por diante. Então, também, até nisso a gente não tem liberdade total, porque a gente já nasce com uma herança geracional que já é uma camada da cebola para a gente, de liberdade tolhida, entendeu? Então, eu acredito em liberdade relativa. Liberdade absoluta, hoje em dia, é impossível. Porque a gente nasce dentro de um meio, dentro de um contexto. A gente se cria, cresce totalmente ali. No fim do dia, você nem sabe mais se as coisas que você gosta, se realmente gosta, ou se elas foram imputadas para você gostar. Percebe? É exatamente isso. A liberdade total, eu acredito que não vai ter mesmo, por causa dessa sociedade que nós estamos. Você não pode nem conversar, que de repente tem um mimimi aqui, outro mimimi ali, e dá ruim. Mas assim, aquela liberdade que é tua, que quando você está com você pratica, né? Aquela tua, que você está com você. Quando você está sozinho, você pratica a sua liberdade? Eu tento praticar minha liberdade mesmo quando eu não estou sozinho. Então, mas eu tento. Eu tento também. Mas o que eu quero dizer, dentro de uma sociedade, você... A sua liberdade termina quando o espaço do outro começa. Então, assim, mas tentar ser livre nas suas escolhas cada vez mais, entendeu? Então, e ver o que é que você realmente curte, o que é teu como liberdade. Isso é você, quando você tem uma escolha, você tirar dela o impacto que essa escolha vai ter na vida de outras pessoas que não sejam você. É difícil isso. É muito difícil, é muito difícil. Porque aquelas pessoas te importam, então é difícil você falar, não importa se essa pessoa vai ficar triste, se essa vai se machucar, se essa não vai gostar.
Agora eu vou pensar como eu escolheria se não existisse ninguém. É muito difícil. É isso que eu estou falando. É muito difícil e é doído. Às vezes a gente tem que fazer isso, como pai, como amigo, como no nosso relacionamento, tolher a liberdade do outro por amor, né? Que é uma coisa aparentemente absurda, mas às vezes é uma forma de amor muito difícil de ser praticada. Relativo ao último episódio que a gente fez sobre... Mas isso até uma certa idade, né? Depois não existe. Não, você pode ver com o seu marido. Em determinados momentos ele pode ter um comportamento infantil, tá cego para alguma coisa. Você fala, pô, eu tenho que segurar esse cara, que ele vai fazer merda, vai se dar mal nisso. E você faz por amor, você está tolhendo a liberdade. Agora, hoje o que mais me incomoda é a liberdade de opinião. Eu acho que essa liberdade nós perdemos. Nós perdemos. Você não precisa pegar uma TV aberta, você ouve um podcast como o nosso. O nosso, acho que a gente fala que dá na telha aqui porque a gente é pequeno. Né? Mas você pega os grandes podcasts, eles se policiam publicamente. O dono do podcast fala, cara, melhor vai com calma nesse tema aí, porque, putz, eu vou perder a monetização do YouTube, isso aqui vai dar ruim para mim. Não podemos falar o que a gente pensa mais, né? E vou te falar que não é Brasil, hein? Isso não é Brasil. Você pega Estados Unidos hoje, tem uma patrulha ideológica imensa, pô. Então, você ganhou um microfone de um lado, porque antes você podia falar o que te dava na telha, porque ninguém ouvia. Você não tinha um microfone. Então, você vai falar ali entre quatro paredes, tá tudo certo. Quando o microfone é aberto para todo mundo e a gente ganhou essa liberdade com a internet, com as redes sociais, com tudo isso, vem esse outro lado. Que você já não pode mais falar. É lícito alguém, uma entidade, um governo, enfim, alguém com poder cercear a liberdade da gente falar o que pensa? Não, eu não acho, mas eu acho que a coisa te breca até antes disso. Eu acho que os próprios cancelamentos, as pessoas têm medo dos cancelamentos, do que os outros vão pensar, e aí... Eles brecam antes até, entendeu? Eles ultrapassam tudo, a sua tentativa de ser livre. E como a gente consegue ser livre? Porque não adianta a gente idealizar, né? Esse é o mundo que vivemos. Como é que a gente pode exercer a liberdade nesse mundo como ele é hoje? Com todas essas restrições, preconceitos, esse binário que inferniza. Eu acho que a pessoa que consegue fazer isso, ela é uma pessoa muito... segura de si, no sentido, ela não está tão preocupada quantos seguidores ela tem, se ela vai ganhar, se ela vai perder, se vão cancelar, se não vão. Ela está ali para falar o que ela pensa. E tem muitas pessoas que escalam, inclusive nas redes sociais, porque são polêmicas. Olha, mas posso te falar uma coisa? Hoje, você pode acabar com a sua vida por falar indevidamente. Vamos lembrar um caso aqui extremamente polêmico, que é o caso do Monark. Vocês já ouviram falar do caso do Monark? Não sei. O Monark, ele tinha turma aí do fundo ouviu já o caso do Monark? Monark era sócio do Igor, que hoje tem o podcast mais ouvido do Brasil, que é o Flow, né? E o Monark era um cara absolutamente porra louca. Ele bebia durante o programa, ele falava que vinha na telha. E a atração do programa, do podcast era essa. O Igor era mais comportadinho, mas o Monark falava que vinha na telha. E eles tinham um convidado, que eu não lembro nem quem era, e estavam discutindo liberdade de opinião, mais ou menos o que nós estamos discutindo. Aí o Monark falou, cara, eu acho que a liberdade de opinião tem que ser irrestrita. Até o nazista podia defender o nazismo, porque é problema dele. Puta, aí taxaram o cara de nazista. Ele falou, nunca falei que eu sou nazista, eu, aliás, odeio o nazismo, mas ele foi banido, saiu do Brasil, faliu, acabou com a vida dele. Acabou. E ele nem falou aquilo. Não, ele simplesmente falou que até o nazista deveria ter direito de dar sua opinião, de defender seu ponto de vista. Foi taxado de nazista e acabou a vida dele. E casos como o do Monark, tem vários aí que o cara vai à falência. Você começa a falar mal de um cara na internet, o cara que tem um negócio, uma loja, um varejo, ele pode ir à falência por falar o que o público não quer ouvir. Gente, dá medo isso. Então, talvez o caminho seja estar fora da internet. Bom, como eu não falo internet, né, como Ju? eu não falo na internet, né? Para mim fica bem mais fácil. Como eu não tenho nenhum super pessoa, né? Eu não tenho nenhum super trabalho, então eu falo bem o que me dá na minha telha, né?
Muitas vezes agrada, muitas vezes não, mas posso fazer. Mas eu acho que a liberdade que você citou como a liberdade de ser não é nem falar o que vem na sua telha. Mas é poder assim, exercer a sua personalidade de forma integral. Exatamente. Né? Ela levou anos para... Hoje ela conquistou isso, mas ela levou anos para conquistar esse lugar. Eu lembro uma vez que quando a gente estava viajando só a gente, que eu estava com o Lu, e tinha umas meninas dançando, assim, ao ar livre, no meio da praça, assim. Puseram um som e estavam lá dando piruetas. E o Luciano vendo, filmando, dando risada. Ele falou assim, mas posso falar que, no fundo, eu tenho inveja? Que eu queria ter essa coragem, entende? Então, quantos atos como esse, muitas pessoas não deixam de fazer... Porque, nossa, as pessoas vão olhar e achar estranho. Vocês acham que a gente está vivendo um momento covarde da humanidade? Não, eu acho que isso sempre existiu. Onde as pessoas têm medo de se expressar. Eu acho que isso sempre existiu. Ninguém estava fazendo nada de errado, mas é que foge do protocolo que se espera daquele local. Eu estaria dançando lá junto com eles você estaria de boa. Você estaria muitas vezes, por exemplo, assim, eu já tive gente comigo, tô no supermercado, coloco eles põem música, né? Tem alguns que põem. Nossa, eu entro na vibe da música na prateleira e começo... A pessoa, você tá dançando no supermercado porque tem que só no salão de baile? Por quê? Por que eu não posso ouvir música e dançar, gente? Quem foi que determinou isso? Que para ouvir música não pode dançar? Essa liberdade eu não acho que é dos tempos de agora que a gente essa é uma liberdade pessoal que você se policia. Né? Então, mas tem coisas, eu entendo que talvez você chegar aos berros dentro de uma cerimônia religiosa, existe um protocolo. Agora, se você está dançando, se você está cantando uma música no seu volume, sozinho, no supermercado, por que todo mundo vai te olhar com uma estranheza, né? É que às vezes a nossa liberdade incomoda os outros, né? Porque é um pouco o que o Luciano falou. Ele estava dando risada, mas ele falou, eu tenho inveja dessa liberdade. Eu estaria lá dançando, fazendo amizade com todo mundo. Mas esses caras estavam na praça. Aí você pega esses caras, tira da praça e põe dentro de um museu. Já mudou tudo. Ele vai incomodar o cara que está lá. Daí ele está atrapalhando uma pessoa num lugar que é feito para um outro propósito. Mas você entende que essa linha fininha não é uma coisa assim óbvia que você fala, pô, aqui eu posso me expressar do jeito que eu quero. Numa festa. Você quer ver onde a gente pratica a nossa liberdade? Praticava, né? As famosas festas da empresa, festa da firma. Nossa, todo mundo bebe, enche a cara e a partir de um certo ponto, o que rola de mico, o que rola de inconveniência, eu sou livre. Aqui mas daí não é porque é livre, é porque você me encheu a cara. Mas encher a cara é o ayahuasca para o cara se soltar, entendeu? É o chazinho de cogumelo dele. Mas aí ele não é livre. O livre não precisa da bebida para agir. Uma coisa. A pessoa livre, ela vai ter as atitudes que ela teria bêbada sem precisar beber. Então, essas são as menos livres. As que precisam da bebida para se soltar são as pessoas menos livres que existem. Então vamos considerar que a geração dos meninos hoje... É muito mais livre. É muito menos, porque eles não vão para balada sem antes passar o esquenta, né? Não, ao contrário, a geração deles é aquela que não gosta de beber. Foi assim, a minha que bebia até 2 da manhã e daí saiu. Mas, por exemplo, nessa empresa que eu fiquei muitos anos, entendeu? Tinha festa de empresa, ao contrário, eu não bebia. Por quê? Como eu sou muito expansiva, muito alegre, danço com todo mundo fala, Márcia bebeu. Eu falei assim, não, eu não bebi não, eu sou assim mesmo. Estou movida a água hoje aqui, entendeu? Por quê? Para justamente não falar que ela bebeu. O que bebeu? Pô, eu não posso dançar sem ter bebido? Que isso, cara? Entendeu? Eu vou dançar a qualquer hora. Então, mas eu acho que esse gancho é muito importante, porque é um retrato de como existe uma imensa falta de liberdade. Porque muitas pessoas, para conseguir para uma pista de dança e dançar, ouvir um som que ela está curtindo e se soltar, se ela não tiver bebido, ela não consegue. Muitas. Mas isso é uma autorrestrição, uma autocensura. Uma autocensura de coisas que, por alguma razão, você foi. Julgamento, né? A razão de fundo é essa. Sempre que você não age como você gostaria, você ou está com medo de julgamento, ou está com medo das consequências. Pô, isso aqui posso perder o emprego se eu fizer isso. Das consequências eu acho que faz sentido. Do julgamento... Mas seres humanos, né, Ju? Olha, o julgamento... Consequência você tem que pesar, Seres humanos têm medo de julgamento. O julgamento, para mim, pouco se me dá.
Se perguntar para um psicólogo por que o maior medo do ser humano é falar em público, ele vai te responder na hora, pelo medo do julgamento. Medo de não falar bem, medo de sofrer um ridículo em público, é medo de julgamento. O maior medo do ser humano é julgamento. Ah, então eu penso que aqui nós não temos. Uma vez me falaram na empresa, ai, Márcia, com esse teu jeito, uma hora ainda você vai ser demitida. E eu virei pro cara e falei assim, eu nasci aqui? Nasci aqui? Eu só sei vender aqui? Cara, já vendi isso e aquilo. Tô me lixando, quando eles me mandarem vai ser melhor. Eu não vou largar, entrar nessa turminha deles. Mas você é um em um milhão, assim, que aprendeu a se bancar. E foi custoso, você claro sabe. Que é custoso. Porque A liberdade tem um preço, né, porra, gente? se tem. Vamos falar todo disso? tipo de liberdade. Chorei muito né? por conta da liberdade. Mesmo a liberdade, se for mais raso, e não falar da liberdade de ser, a própria liberdade de estar ou de ir e vir para onde você quer, da forma que você quer, dificilmente você consegue ter essa liberdade estando em relações com outras pessoas, porque a relação com outra pessoa te faz ter que ceder, tem um jogo de cintura. Você pesa, aquilo compensa, ok. Mas para você ser totalmente livre, será que a liberdade maior você tem que ser sozinho para tê-la? Eu acho assim, no sozinho momento facilita, que a né? gente vive, como ao longo da história da humanidade inteira, hoje eu concordo que o digital nos cerceia mais. Mas a verdadeira liberdade tem que ser buscada dentro da gente. Tudo bem, mas estou dizendo para você poder exercer a sua liberdade de ser, de ir e vir de uma forma mais completa, você tem que ser sozinho, sem relacionamento? Eu não acho isso, não. Você acha que você, dentro de uma relação, você consegue fazer tudo o que você quer, da forma que você quer, quando você quer? Você tem que respeitar o espaço do outro então e já vice-versa. não vai ter a liberdade. Mas, gente, isso não é liberdade. Isso aí é bom senso, educação, não, você não faz coisas que você não quer. Você não faz... Eventualmente. Mas, não, bastante. Lembra do que eu falei no início? Liberdade, para mim, é o direito de escolher. Você está escolhendo aquilo, de fato. Você está escolhendo. Você pesou e compensa abrir mão, concordo. Eu estou escolhendo. Para mim, isso é liberdade. Isso é uma liberdade interior. Por exemplo, concordo. O cara está numa prisão. Ele não tem liberdade dentro da prisão? Claro que tem. Ele não tem liberdade física. Ele está confinado ali, mas ele é livre. Um cara num campo de concentração. Viktor Frankl, que escreveu aquele livro maravilhoso. Ele escolhe como ele vai viver aquilo. Ele escolhe como ele vai viver aquela situação. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolha do que você faz com as situações, ninguém te tira. Por isso que eu abri falando, para mim, liberdade é poder fazer minhas escolhas. Concordo. O dia que eu não puder, aí, por exemplo, imagina uma situação de final de vida, alguém está preso numa cama totalmente dependente. Sim, mas ele não é muito ainda é diferente livre na mente dele. Não é muito diferente do Mas campo de concentração. Ele já teve a liberdade dele tolhida porque ele depende de alguém para levar ele tomar banho. Entendeu? Isso é terrível. Mas isso é liberdade física. A liberdade mental, só quando você apaga que você perde. Você vai ter sempre. Agora, sabe uma área que eu acho interessante, onde hoje a gente tem uma liberdade quase que plena? Vestuário. Você que trabalha com moda. Tem, mas não em qualquer lugar do mundo. Você pode vestir como você quiser, em qualquer lugar, ninguém te olha. Eu que viajo bastante, te digo, ninguém te olha se estiver em Nova York, por exemplo. Aqui, todo mundo te olha. São Paulo, você está andando na rua, ninguém toma conhecimento, Ju. Então, eu não acho. Eu acho que isso... Vocês acham que não pode andar pelado na rua? Não, eu exagerei um pouco, mas... Imagina, é só você... Compara as ruas de Nova York, de Berlim com aqui. Lá existe uma liberdade infinitamente maior. A pessoa sai com uma cartola fantasiada, ninguém lá dá não é mesmo. Nada. Lá é mesmo. Agora, eu acho que as grandes cidades você tem essa liberdade de se vestir, de se expressar também, né? Eu penso assim, você tem que saber que você não vai agradar algumas pessoas. A escolha é tua. Entendeu? A escolha é minha. Isso é livre. Então, a partir do momento que eu sou livre e estou numa turminha toda arrumadinha, cocô, eu falo, bom, eu não sou dessa vibe. Eu vou lá, vai destoar, ok, porque sou eu. Agora, se eles não gostarem de mim, não me chamam na próxima, né? Então, mas essa é uma liberdade muito rasa, né? Não é rasa, não, Ju. Liberdade de se vestir? Opa! Se vista diferente da sua turminha, que ninguém tem liberdade hoje em dia. A mulherada toda tá de cabelo liso aqui,
entendeu? Toda colocou botox na boca. As mulheres têm menos liberdade que entendeu? os homens nesse sentido. São todas arrumadinhas num gênero, entendeu? Você vai numa festa, você vê todas com roupa semelhante. Parece que comprou tudo na mesma loja. É tudo soldadinho, entendeu? Agora, você chega lá com uma roupa toda pintada por você e com o cabelinho curto arrepiado, você vai estar bem distante da turminha. Por exemplo, vamos ver, eu vi uma festa que você me mostrou, quase todo mundo lá estava igual. Entendeu? Por quê? Porque todo mundo segue aquilo que a sociedade falou. Entende? Então, eram todas idênticas. Falei, meu Deus, saiu todo mundo do mesmo armário. Não tinha ninguém diferente. Tudo magrinho, tudo com o corpinho bem feito, com a bunda empinada, com a bochechinha, com o beicinho. Então aí. Mas agora, quem não quer fazer isso, se veste com uma roupa, como, sei lá, diferente, estruturada por ela, tal, ela vai sem ser bombada. Ela vai ser criticada. Muito. E talvez não seja nem convidada para a próxima festa. Essa é a consequência. A gente tem medo do julgamento e da consequência. Ela, que sempre teve um gosto diferente do padrão no vestir, ela sente isso desde que ela é criança, que vovó punha lacinhos e frufrus nela e ela odiava, arrancava tudo. Arrancava tudo. Só ia até a esquina. Entendeu? Então, por quê? Agora, eu vou jogar um paradoxo para vocês pensarem um pouquinho. E eu vou dar minha opinião, que eu sei que vai ser polêmica. Eu acho que excesso de liberdade tira a nossa liberdade. Reflita um pouco a respeito disso e depois eu explico o porquê eu penso isso. Onde está o excesso da liberdade? Quando você tem um oceano pacífico de opções, você não consegue escolher. Aí você vai pelo caminho mais fácil. E acaba sempre no mesmo. E acaba sempre no mesmo, que alguém te diz, ó, você está no Oceano Pacífico, então vai por aqui que é mais fácil e você vai. Por exemplo, música. Quando você ia numa loja e você ficava lá olhando os vinil, escolhia o último lançamento, o álbum do seu, enfim, ídolo favorito, você chegava em casa assim... Aí você ouvia inteiro, porque você não ia gastar e ouvir só uma música. Tocava música por música várias vezes, cantava junto. Porra, hoje você entra no Spotify e você tem todas as músicas do mundo à sua disposição. O que acontece? Você ouve as playlists. Então, o excesso de liberdade, eu acho que tira a nossa liberdade. E hoje a gente tem excesso de tudo, né? Excesso de conteúdo, de livro, de música, de filme, tudo. Isso acaba tirando a nossa liberdade, porque a gente delega para alguém opinar pela gente. Não estou falando eu, por nós todos, né? Sem querer, a gente é direcionado nesse mar de Eu acho que de disponibilidade. Essa disponibilidade que hoje se tem com esse mundo virtual, ela tira, eu já falei isso aqui diversas vezes, eu acho que ela tirou o repertório, porque antes você era obrigado. Quando você ficava lá em frente ao rádio esperando 2 horas seguidas para ouvir uma música e conseguir gravar, você ouvia outras 20 aleatórias e você ia formando seu gosto. E se eu gosto, se eu não gosto, nossa, essa é legal, essa não é. E aí você criava um repertório. Hoje, como tudo tem acesso, você só precisa ir lá e apertar um botão que já vem direto, pronto, o que você quer. Você deixa de viver o repertório que antes era obrigatório, porque você tinha que passar por ele. Eu sei, mas não era por escolha. É porque você tinha que ouvir outras coisas. Não, antes você tinha liberdade. Acho que hoje você perdeu essa liberdade de escolha que você tinha antes. Por exemplo, desenho animado, né? Vocês sentavam em frente à TV e vocês iam ver o desenho animado que a TV oferecia para você. Exato. Hoje você entra na Disney, tem todos os desenhos do mundo. Então, mas não é que eu tinha liberdade ali, eu tinha liberdade, assim, eu não escolhia aquele desenho, então não teve a minha escolha. Menu. Não tinha menu. Era canal 4, canal 5, canal 7, não tinha menu nenhum. E assistia o que estava passando. Mas isso me trazia repertório. Lá na frente eu sabia dizer se eu gostava mais do He-Man ou do Ursinho Carinhoso, entendeu? Hoje, a criança desde pequena, ela dá play, a mãe põe um desenho, a criança ficou quieta, vai por 100 vezes aquele desenho, e a criança só aperta aquele desenho, e se você sugere outro, ela... Entendeu? Então, mas eu não sei se esse movimento foi por liberdade, entendeu? Não é por liberdade, não porque foi uma coisa proposital. É excesso de opção. Excesso de opção acaba aprisionando a gente na opinião dos outros, porque a gente fica sem capacidade de decidir. É falta de repertório para mim, falta isso não de é repertório, excesso de... Então eu acho que eu tenho um bom repertório, porque cada dia eu corto uma música na cabeça e ouço ela diferente. Mas são as músicas que a gente ouve, que são da nossa época. Você não tem um bom repertório de hoje? Opa, se tenho.
Não, mas pergunta pro músicas Pedro, pro atuais? Bruno, qual o Tenho, artista claro. favorito deles? Pergunta, Pedro e Bruno, qual o seu artista favorito que você... Adoro Chico. Mas eu sei, mas Como eu não tenho Márcia, isso é repertório de outra agora. geração. A geração atual não tem artista bom, favorito. Não tem. Sabe, é a Taylor eu acho que Swift eles do têm, momento, é o show do momento, mas não tem. Eles aquele- têm, eles tomam banho ouvindo umas músicas no alto. Boas. Não, eles devem achar. É Eles devem sertanejo, achar, né? geralmente. É sertanejo, os meninos gostam de sertanejo. Entendeu? Sertanejo Tem foi um ritmo meio que inventado para nós, né? Porque o sertanejo original não tem nada a ver com... Aí virou sertanejo universitário, e é o que é hoje, É aí que um eu monte, pessoalmente não gosto. Mas Mas eu não, gosto. não existe também a possibilidade de uma pessoa ser totalmente irreverente, diferente, e aquilo chamar tanta atenção que aquela pessoa vire um ícone, e aí outras pessoas passem a imitá-la? A primeira foi diferente. Pois é. Significa abrir caminhos isso, né? Eu bem acho que pode Essa ser. é uma outra definição boa para a liberdade, é você então, ter a coragem de abrir porque caminhos a hora que novos, você né? mostra Você pra pegar pessoa ícones, que ela pode ser. existe alguém, já existiu, ou vai existir alguém como Michael Jackson, em todos os sentidos, estética, excentricidade. Ele era único, né? É. Ele era único. E a partir do momento que ele mostra, várias pessoas vão querer se abrir. Entendeu? Mas primeiro vem um monte de gente Mas apontar primeiro vem dedinho. um monte de gente apontar o dedinho, mas É que depois... hoje tem um patrulhamento, hoje tem um custo muito alto de você arriscar um caminho alternativo sozinho. E as pessoas têm medo, né? É que hoje, o que acontece? Antigamente, as pessoas saíam, as pessoas faziam coisas, as pessoas experimentavam um monte de situações e não tinha ninguém filmando e expondo. Isso permitia com que as pessoas pudessem errar. Você errava, aí você falava, esse caminho não é legal, vou fazer diferente da próxima vez, mas você não era condenado para toda a eternidade. E como a gente falou no começo, esse vídeo que alguém postou pode te destruir, pode te separar da tua família, você acabar com o teu negócio. Você já vai sem liberdade para tudo, entendeu? Você já começa tolhido, né? Não tem como. Porque tem sempre alguém com o celular na mão. É, por isso que eu falei que, apesar dos pesares, a moda ainda é um campo que a gente Não, tem ainda é um relativa campo de liberdade. experimentação, super. Experimentação. Você vê De esses expressão. desfiles, as temporadas, Paris, Milão. Nossa, o pessoal arrisca muito ali quando coloca na passarela uma coleção. Você olha e fala, nossa, coisa horrorosa. Quem que vai vestir esse troço? Mas a pessoa que fez aquela coleção acredita que possa estar criando uma Porque tendência. ela não né? está querendo te mostrar exatamente aquilo. Existe uma tradução daquilo depois para uma coisa do mundo prático, sabe? Mas digamos assim, é é o passarela. primeiro choque ali na passarela, num desfile de moda. E isso é livre total, sempre foi livre, né? O padrão das modelos, né? Isso não é livre, né? Zero livre. Isso é zero livre, né? E agora, vamos lá. Quando está todo mundo usando uma coisa que apareceu num filme ou numa série, aí fica todo mundo usando, né? Ela teve a liberdade de escolher aquilo entrou dentro dela. Então, não sei. Eu acho que se você viu e você gostou e você quer usar, ótimo, use. Agora é difícil a gente dizer de nós mesmos. Será que eu gosto porque entrou dentro de mim? Ou será que eu gostaria? É difícil ter essa resposta. Será? Não sei. Vocês acham que música entre aspas, né? Música ruim tocada muitas vezes vira música boa? Vira, né? Vira. E a moda usa muito isso, né? Porque faz merchan, bota em série. Não precisa muito. Ó, vou dar um exemplo recente até. Marrom. Marrom, Tá na até moda? 3 anos atrás, era uma cor que todo mundo, a maioria das pessoas achava horrorosa. Não é nada, todo mundo falava. Eu lembro quando eu fui fazer as primeiras coisas marrons, a Karina falava, não faz marrom, é horrível. Eu falei, Karina, vai por mim. Marrom vai entrar o marrom. Marrom vai bombar. E o marrom virou quase um preto agora. Marrom as primeiras peças que acabam são marrom. Até eu vi na sua vitrine, falei, nossa, que lindo. Tirei uma foto e mandei para Marrom. você. É. Que roupa linda.
Marrom. Então, Porque você está vendo aquilo, você está vendo, você Repetidamente. começa... E não é na Então, primeira, começa a não é na gostar. primeira coleção, não é na segunda. mas por daí isso que eu te Você falei, acha que você gosta. quando uma coisa aparece muito na televisão, muito numa série, Você começa a achar que você gosta. começa a ver, você fala assim, nossa, esse negócio... Tanto é que Mas várias você vezes vê, você fala vai- assim, putz, esse negócio eu não usaria, mas melhor não falar. Melhor Daqui não a falar, pouco eu tô é. usando. É muito comum a gente falar isso. Então, por isso que eu te falei. Que, às vezes tem séries que bombam, filmes que bombam, como Diabo Veste Prada. Aí você fala, não, aquela mulher tá exagerada, tá exagerada. Mas todo mundo comenta, todo mundo vê, você vê de novo, será que é mesmo? Né? Fica aquele buchinho. No final você fala assim, deixa eu ver uma para ver como é que fica em mim. Isso pode acontecer. Isso tem, você vê na estética também muito isso. É. Teve a fase põe peito grande, É. peito, tá todo mundo tirando peito agora. Não, mas a estética é ditatorial. Aí a gente Nossa, é ditatorial. veja a onda do Monjaro atual, né? Nada contra o Monjaro, mas é uma ditadura estética. Que você tem que ser magro. Por quê? Não necessariamente. Mas hoje a estética é essa. Sempre foi. É comida. A gente come Desde o tempo da Twig. o que está na moda comer. Eu não. Não, você não, porque você não come nada. Aqui não come Não, nada. como sim, arroz, seja bife, Toma batata sorvete, frita, vai. sorvetes, hambúrguer, macarrão, pizza, Tenta pastel. comer comida chinesa em São Paulo. Não tem mais. Tinha de monte. Acabou. Desapareceu. Por quê? Porque, de repente, sabe, comida chinesa não... Beach tênis. Beach tênis. Já foi. Então, e a liberdade dos outros pode incomodar a gente? Ou a nossa liberdade pode incomodar Eu acho os que a outros? liberdade dos outros, para algumas pessoas pode incomodar, para outras dá uma inveja positiva, que nem o Lu falou, mas eu queria ser assim. Na verdade, eu queria ser que nem ele. Eu acho que a liberdade, primeiro ela vem com um pouco de crítica, né? Sempre vem com um pouco de crítica. Sempre. Depois a pessoa fala, nossa, bem que eu gostaria de estar fazendo aquilo. E eventualmente vão te copiar. Porque aquela pessoa teve a coragem de ultrapassar. E daí ele fala, olha, ultrapassou, mas que esse negocinho é legal. Então, vai querer. E tudo tem um custo, né? E tudo tem um custo. A liberdade de fazer o que você quer, às vezes implica em você estar só. Você estar só tem um custo, né? Então, a liberdade, no fim do dia, você tem razão sobre a escolha que você faz. É a escolha É a que você escolha faz. até do preço que você vai pagar. Exato, porque Principalmente tudo do tem preço que preço. você vai pagar. Tudo tem preço. Tudo vai pagar. Ir preço ou vai ficar pagar. tem preço. Tudo Então, tem preço. tudo tem um custo. E aí você tem que escolher qual é o preço que não é tão caro para você, né? Ou seja, se essa é a Então, definição de cara. liberdade que nós três aceitamos, significa que a liberdade nossa é sempre plena e total. Liberdade de escolha. Enquanto você está lúcido, Claro. mesmo que você esteja entrevado, tetraplégico, você continua livre. Mas tem algumas pessoas que não conseguem escolher, né? Ah, bom, isso é um bom tema. Tem muitas pessoas... Você acha que Nós temos uma na família que não consegue escolher. Nós temos mais de um. Vocês acham que quem não consegue escolher está roubando a sua própria liberdade? Está claro. sabotando a sua liberdade? Está sabotando a sua liberdade, está sabotando até Ou a isso sua... é uma escolha? Não. Não. Não é uma escolha. Eu prefiro delegar que os outros escolham por mim. Não. É uma insegurança mesmo. É uma insegurança mesmo, sabe? É uma... Mas é um pouco de tipo, se você escolher por mim, a responsabilidade é um pouco sua, né? Mas posso te falar, eu sou muito indeciso. Muito indeciso. Isso não quer dizer que eu não tenha, que eu não faça minhas escolhas. Eu demoro mais para escolher, eu mudo de ideia, eu ouço 10 vezes a opinião de alguém antes de decidir. Ou seja, o meu processo é mais complicado, mas ainda assim é um processo livre. Agora, tem gente que trava, não consegue. O nosso irmão, ele não consegue escolher comida no restaurante. Não consegue. Não é hoje, nunca, desde sempre. Não, vocês escolhem para mim, eu gosto de tudo. coisa. Eu posso Nossa, que tristeza. Não escolhe. Não. Não escolhe. Você vai no mesmo restaurante, em qualquer restaurante, vai mais que você comer. Qualquer coisa. Eu responderia, então nada, porque eu não vou pedir para Mas você. Não, a gente acaba induzindo ele. A gente né? acaba pedindo, vou pedir o que eu quero, e se você não gostar, é o seu. Próxima vez que fale. Mas ele Porque não tem consegue muito escolher. jeito, Não escolhe. consegue. Entendeu? Nossa, que difícil. Isso é uma pessoa que tirou a própria liberdade de escolha, né? Era melhor escolher e depois se arrepender, escolher uma porcaria do que não escolher. Mas eu escolho, mas eu sou indeciso. Às vezes aí chego em casa, escolhi, não era bem isso que eu queria. Que reparei que você é vontade. indeciso. Eu sou. Você é indecisa? Eu sou super decidida. Eu Você tá também. de A Ju brincadeira. e a mãe Nossa, dela eu também. são... Eu sou bem Eu decidida. sei exatamente o que eu quero. Eu também sou 30 bem segundos, não decididinha. preciso nem de tempo. Você me acha indecisa? Nem um pouco. Nós temos uma amiga
Ela não vai ver esse podcast, então eu não vou falar o nome dela, mas eu vou contar a história. Nós estávamos juntos em Campos do Jordão e estava um frio danado e as mulheres resolveram comprar bota, que elas estavam só com o sapato rasinho, né? Aí a Lígia entrou na loja, viu uma bota, experimentou, pagou, Gostei, calçou. tchau. Aí a nossa amiga escolheu a primeira, vestiu, falou, essa aqui. Aí olhou no espelho, não. Lígia, o que você acha? Eu falei, eu gostei dessa. Não, mas eu gostei da outra. Ela ficou assim, 1 hora escolhendo. Finalmente escolheu Aposto uma que bota. trocou no dia seguinte. Não, usou à noite, foi no restaurante, chegou em casa e falou, não gostei dessa bota. Foi lá no da loja no dia seguinte para trocar e levou mais 1 hora. Usou primeiro, ainda Usou foi sem vergonha. Ainda foi sem vergonha. Ah, olha, quando eu encontro com uma pessoa assim e ela começa a vai lá e fala assim, olha, então, eu vou tomar um café ali na frente, a hora que você terminar, me encontra Mas lá. se você perguntar para essa pessoa, ela fala, Gente, eu sou pelo amor. extremamente livre, eu tenho a liberdade Mudar de ideia. de mudar de ideia, de gostar hoje, daqui 10 minutos não gosto mais. Não, eu tô falando que ela não é livre. A ela é definição de indecisa. liberdade é muito elástica. Ela é indecisa, não é Ela que ela não seja livre, ela é indecisa, Ela é indecisa. entendeu? Mas se a liberdade é conseguir escolher, Até onde vocês acham que vale a pena pagar pela sua liberdade? Porque tem hora que você fala, putz, não está mais valendo a pena. Onde está esse... qual o preço da Qual liberdade? o preço da liberdade, né? Porque às vezes não, eu vou bancar, eu pago. Mas tem horas que fala, não dá. Se eu pagar isso aqui, vai ficar ruim para mim. É difícil eu te dizer isso sem um exemplo prático, mas eu acho que você tem que sim, cada um vai ter um limite diferente do outro. O que para mim não é um preço alto, para você talvez seja barato. Eu acho que o preço que nos limita é o preço moral. Chega no momento que a gente se sente, sabe, desonesto consigo mesmo, desonesto com outras Mas pessoas. o seu limite disso é diferente do outro. A graduação é diferente, É. mas o limite é sempre moral. Você se limita a pagar o preço quando você atinge um ponto que fala, pô, daqui para frente... Dá um exemplo para ficar mais realístico. Tá muito subjetivo. Por exemplo, quando você está tomando um caminho de liberdade, digamos em termos sexo, vai para pegar um assunto bem polêmico. Bem bom. Chega num ponto onde a sua liberdade, você começa a achar que está beirando o imoral. Define imoral. Imoral, numa sociedade é uma coisa, na outra é outra. No século XVIII era uma coisa, no século XXI é outra. Mas É a hora que aquilo se torna um peso para você. naquele momento você olha e fala, putz, moralmente não dá para passar essa linha fina aqui porque eu não vou me sentir bem com isso, eu não pago esse preço, entendeu? Entendi, mas aí é até onde você se sente confortável de ir. O meu confortável pode ser mais distante. A graduação é de cada um, É. mas a limitação eu acho que é sempre uma limitação. O preço que você não quer pagar tem sempre um tag moral. Nisso eu concordo, assim, não sei se é moral, não sei que você daria o nome, mas o meu tag é não machucar. Isso é moral. É moral, Isso é então. moral. Não machucar. Quando eu vejo que eu vou machucar uma pessoa mesmo, sabe? Que aquilo é doído para ela, aí eu paro. Eu paro com aquilo, me retraio, até vou para outro lugar, mas aí eu me retraio. Quando vai machucar, porque machucar uma pessoa não tem nada a ver. Liberdade não é machucar o próximo, né? Então, aí eu já paro total. Agora, vocês acham, a gente falou aqui muito de liberdade cerceada no momento que a gente vive em todos os aspectos, né? Vocês acham que em algum momento isso vai dar um estalo, vai quebrar e a gente vai voltar a ter... Não, acho cada vez menos, a não ser que o mundo Porque mude isso aqui está totalmente. funilando para uma prisão, né? A não ser que o mundo mude totalmente, aconteça uma explosão intergaláctica e pare de ter internet. Enquanto tiver todo mundo conseguindo ver a vida de todo mundo, não existe liberdade para ninguém. Porque todo mundo está caminhando, assim, sabe o que eu vejo assim, a maioria das pessoas eu vejo assim. Ai, vou vestir essa peruquinha, vai estar na turminha, um soldadinho, outro soldadinho, vão pro exército, soldadinho, e tá todo mundo nem sacando que tá virando soldado indo pro exército. Estão felizes com a roupinha de farda deles, e vão indo, entendeu? É só você ver a ditadura de likes, assim, as pessoas postam uma coisa e tem pouco like, deleta. Nossa, que escravidão, né? Eu acho Ontem isso eu uma vi um escravidão. vídeo no TikTok ótimo, né? Assim, na periferia tinha um cartaz na parede de uma casa escrito, devolvo sua liberdade por R$20. Aí tinha uma fila lá para pegar a liberdade por R$20. O cara entrava,
Dava o celular, martelava. Exatamente. É isso? Pegava o celular isso. do cara, martelava, pronto, está livre, pode ir embora e me dá R$20. É exatamente isso. Então, a achei pessoa que ótimo. desconecta um pouco do celular, ela acaba vivendo, tendo mais liberdade, entendeu? Tá, mas você olha a história da humanidade, a gente quando vai afunilando, a gente acha uma porta de saída sempre. Então, Não pode, talvez senão, ela apareça. sabe o que eu Um acho que vai matadouro, acontecer? né? Tanta tecnologia, que a tecnologia vai chegar num ponto que vai quase que nos substituir. Aí nós vamos ter que voltar para dentro de nós, porque... Tudo bem, mas isso não tem nada a ver com a liberdade. Você vai continuar sendo vigiado e todo mundo sabendo o que você está fazendo. Sei lá, quando você tiver IA fazendo tudo pela gente, você vai querer mais, sabe, viajar, conhecer o mundo, Tudo bem, mas as pessoas hoje vão ler. viajar e em vez de Hoje a estarem gente curtindo o vive- lugar, elas estão O nosso mundo postando. é muito virtual hoje. Agora, Mas hoje as pessoas que estão viajando e postando mais do que vivendo. agora deixa nem eu olham na paisagem. Agora, deixa eu falar uma polêmicazinha aqui, ou quer dizer, uma ideiazinha. Se você sair de São Paulo, 2 horinhas, 3, você vai encontrar porteira. E gente que tá vivendo a vida ali, Ali é livre mesmo. entendeu? A bolsa caiu, apanha, a bolsa subiu, né? Não tá nem aí, eles não estão nem aí com nada. Eles têm o horário deles acordar, que é outro, 11 horas da manhã eles já estão almoçando, estão voltando para casa, ele tem um outro ritmo. Como é que é a liberdade dessa pessoa? E ó, não estou falando distante, hein? Estou falando de 2, 3 horinhas de São Paulo. Eu acho que essa pessoa tem mais liberdade que a gente. Acho mesmo. Acho mesmo. Agora, a liberdade é importante para vocês? É, né? É, claro E por que que a gente não vai lá abrir a porteira e ficar do outro lado? A gente poderia falar, hoje não dá mais, família, filho, blá, blá, blá. Mas em algum momento da vida, você tem Não essa... existe isso. Por que essas pessoas, família e filhos, limitam sua liberdade? Dá tempo, sempre dá tempo. Ah, limito. Eu não quero me afastar da minha família como você não Eu vou quer com da você sua. para a porteira, vamos tá bom. todos. Se você for, eu vou. bom, Eu levo o Lu Eu junto. toparia. Eu tô indo direto dessa porteira, entendeu? Porque assim, cada vez mais que eu vejo, porque eu gosto, eu procuro isso, que eu vejo isso, mais eu me reconheço naquilo. Porque mais você vai ter liberdade, mais você vai ter tempo para você, mais você vai praticar, conversar com a pessoa, mais estar com ela, até mesmo mais aquele de fazer pela pessoa, mais tudo, entendeu? Agora, a gente também julga a coisa olhando do lado de cada porteira, né? Nós temos, eu tenho um cunhado que você conhece, que mora em São Francisco Xavier, que diz para mim, olha, o verde deprime. Ele vive no meio do verde lá. Isso é muito gostoso, o primeiro ano, o segundo, depois você chega aquele negócio de verde te atolando, passarinho, barulho de riozinho e tal. Então, isso me deprime. Deprime, mas ele nunca saiu. Mas ele é deprimido, a vida toda Então, lá. mas tem gente que também fica deprimida, porque eu estou aqui nessa rua, abro essa janela, só vejo o pé em frente, A esse depressão barulho acho que é mais danado. dentro da A cabeça depressão é da interna, pessoa. eu não acho que... É a pessoa que está Agora, pensando é um naquilo. lugar menos movimentado, é mais tedioso. É isso, porque O junto tédio com... quem faz é você, porque você pode ter 1000 coisas para fazer. Não, sim, você vai numa cidade que tem uma rua, como é o caso da dele, tem uma rua Então, mas e você- uma praça. Mas presta Pô. atenção, você pode fazer um monte de coisa dentro da sua casa. Eu não falei que eu prefiro a minha liberdade, estando trancada lá dentro? Esse nosso cunhado, Entendeu? contando um pouco a história dele, tem uma casinha linda no alto de um morro. Você olha em volta, é só verde. Ele tem um jardinzinho lindo em volta da casa. A casinha dentro parece casa de boneca. Ele tem uma oficina dentro de casa, porque ele adora mexer com ferramentas e fazer artesanato e tal. Tem a vida dele preenchida. E mesmo assim, fala, nossa, isso aqui é solitário, esse bucolismo tem uma hora que sufoca a gente. Cidade grande Então, também. pois é, então acho que não adianta. Procurar liberdade do lado de fora é ilusão. Vocês Então, eu não falei que eu prefiro ficar trancada num lugar tendo a minha liberdade de ser? Você Se eu tem razão. realmente estou lá trancada tendo a minha liberdade de ser, para mim pouco se me importa o que está falando ao redor. Entendeu? Porque aqui em São Paulo você vai ficar. Mesma coisa, nossa, todo dia esse trânsito, todo dia abro a janela e dou para esse prédio, que a visão vai ser a mesma Mas todo aqui dia. você tem mais opções também, né?
Uma vida num lugar pequeno é mais restrita Mas nesse você sentido. vai ter opções sim e não, entendeu? Porque ele também tem opções lá. Opções você cria em tudo quanto é lugar, entendeu? Ele pode achar uma comunidade, fazer uma coisa que ele gosta, tentar ensinar para outras pessoas do lado, chamar as pessoas para vir na casa dele e ele fazer, passar aquilo para as pessoas. Coisa que quase nós aqui, as pessoas não têm tempo, entendeu? Se vocês fossem Você que faz. 100% livres, que é teórico, isso não existe na prática e não vai Não, existir não existe. 100%, mas suponha que. O que vocês mudariam nas suas vidas? Bom, eu me acho bem livre, né? Mas eu estaria mais perto do verde, veja como Nossa, eu também. Eu estaria mais perto Eu do também. verde, entendeu? Adoro. Então, quer Apesar dizer, da opinião do meu cunhado, eu também então, gostaria mas- muito. Eu adoraria uma vida Eu adoraria. familiar, comunitária, tipo antigamente, que é todo mundo casando e morando na mesma fazenda, sabe? então, uma Que um cuida do vida, filho do outro, que um cuida uma do vida velhinho do onde outro. você pode ser participativo da sociedade ali, sabe? Conversa, tem os horários, tem alguns rituais, entendeu? E você pode se ampliar, tudo. Vamos começar uma comunidade. não Entendeu? dá? Eu sou super Não, mas fã você da vê, você pega um experimento como os kibbutz em Israel. É exatamente isso, né? Um grupo de pessoas pequenos se reúne para compartilhar trabalho, moradia, pagar os BOs juntos e tal. Raros são os que permanecem ali, raríssimos. A maioria fica lá 1, 2 anos, fala isso aqui não dá, briga, desentendimento. Mas vai a outra embora. versão, por que todo mundo é feliz na Irlanda? Eu sei lá, é. É tido como um dos países de gente mais feliz. Irlanda? Você sabe qual é o Não, lugar é- mais feliz do mundo? onde- Noruega, Noruega. Dinamarca. Butão. Onde tem É o país mais a feliz do fábrica mundo. do Lego. É na Dinamarca. Porque todo mundo é feliz na Dinamarca. Bom, lá vou te falar que Tem é uma fácil de belíssima ser qualidade feliz. de vida. Altíssima, Mas um eles, apoio social os países absurdo. nórdicos, né? Mas Mas eles eles vivem- são. O índice de suicídio deles é altíssimo. Porque Altíssimo. são países que têm 8, 10 meses de muito frio. Você vê aquelas casinhas, você vai ali para os fiordes, você vê aquelas casinhas bem isoladas mesmo, no meio do nada. E ainda assim é tido como um dos lugares mais felizes do mundo. Explique. Então, agora, eu li o livro porque eles são mais felizes do mundo. Bom, primeiro porque eles têm um suporte financeiro do governo, né? Apoio social absurdo. Enquanto ele não está feliz no emprego dele, ele pode ficar escolhendo. Depois, se ele escolheu, ele tem direito a um financiamento, porque como eles vivem muito dentro de casa, a ter uma peça de arte legal, que ele é merecedor. Ele tem direito de ter uma louça legal, o governo meio que financia para ele, sabe? Então, assim, para ele se sentir dentro da casa dele, merecedor de coisas que teria fora. Um museu, uma coisa, um restaurante. Então, ele tem aquele merecimento dentro da casa dele, sabe? E, assim, e se ele souber fazer uma coisa, a mulher sabe fazer crochê, e chegar no núcleo da aldeia dela e falar, olha, eu vou começar a fazer crochê na minha casa. Eles dão um kit para ela chamar as pessoas ao lado. Então, ela vai passando a sabedoria para os outros. Então, esse fato de você passar a sabedoria para os outros e você ter na sua casa uma coisa que você é merecedora, te traz felicidade. Não sei julgar isso, não. Mas parece um roteiro interessante. Quando eu li, dizia isso. E, assim, e eles também têm um horário de trabalho determinado, não pode tantas mais horas ao dia. Então, o cara Igual nós aqui, acabou 6 por 1, vamos ser felizes. E aí, o que acontece? Se ele ficar mais tempo, o chefe dele chega e fala, não é para isso. Tem multa. Tem multa. O tempo é para você fazer isso. Isso eu acho muito legal. Mas isso só funciona na prática nos países bem desenvolvidos, onde existe esse suporte. Eu acho que agora a gente já começou a devagar. A devagar. E como o episódio está no finalzinho, vamos voltar para o tema liberdade para a gente... o que a gente tem que fazer com as restrições que a gente tem no mundo que a gente vive para aumentar um pouco a nossa liberdade? Que ações a gente tem que tomar? Diminuir a tecnologia.
Diminuir. Com certeza. Mas não está nas nossas mãos isso, não? Tá, totalmente, tá no seu bolso nesse Putz, momento. mas cadê o seu celular? Guardado. Ah, mas você vai levantar e vai pegar ele, porque Porque você depende vou dele. levantar porque eu não tô no Eu escritório acho e que eu vou você está responder. escravo Não, da tecnologia hoje, é Ju. escravo, mas se você deixa de ter, se Você você... consegue? Honestamente? Eu não consigo porque Joga eu o dependo teu para computador trabalho. fora, o teu Eu desktop não fora. consigo porque eu dependo para trabalho, Isso mas aí. você pode escolher as horas que você tá. A hora que você não tem nenhuma obrigação de trabalho, você segue com a tecnologia. É aí que tá a escravidão. Eu acho que a tecnologia Uma coisa é um dos usar para o fatores. shortcut, para te permitir, eu tô aqui em vez de estar lá, mas aqui eu tenho que autorizar o pagamento, então eu autorizo. A outra é quando você sai daqui e você não consegue atravessar a rua sem estar assim. Elevador, para mim, é uma coisa absurda. 10 pessoas, todas no celular, para descer 10 andares. Gente, A gente não consegue mais andar alguns passos. Se você estiver sozinho, você não anda com o celular guardado, você anda com o celular na mão olhando. eu concordo Não com é o meu você, caso, mas né? eu vou Não, mas a colocar uma maioria, outra né? coisa que eu acho que rouba a nossa liberdade hoje, que eu gostaria de me livrar. Imediatismo. Nós vivemos uma vida onde tudo tem que ser resolvido assim, aqui, agora, imediatamente. Porque tem WhatsApp para encher o É, saco, senão não teria Começou imediatismo. com comida rápida, Voltamos hoje pro celular. tudo fast alguma coisa, entendeu? Voltou pro celular. Olha o tanto de motoqueiro que tem em São Se Paulo. acabar o que é o isso? WhatsApp, acaba o imediatismo. Não acaba, né? Porque isso tá contaminado. Nós tínhamos que falar, não, eu vou viver devagar. Foda-se, Não pô, tem se eu, como. se eu perder emprego, se eu for criticado, se eu ganhar menos, eu vou pagar o preço porque vale a pena. Eu vou fazer tudo mais devagar, ou vou me dar o luxo de, sabe, de vez em quando parar, ouvir música, ficar olhando a paisagem da janela da minha casa. Mas por que você não faz? Você já se aposentou, Eu você faço tá na um melhor... pouco, mas Não faz nada. eu tô dizendo Você é que... o maior escravo do celular que tem. Tá bom. Eu estou dizendo que é uma das coisas que eu gostaria de fazer. Não Por que não gostaria. faz? Eu não faço pela mesma razão que você não se livra da tecnologia. Não, eu ainda tenho um trabalho que eu preciso. Você já está aposentado. Joga fora o celular. Joga Não, fora eu e vai vou ser doar meu feliz. celular para você, porque você... Doa para uma ONG, Uma Paga ONG, para uma tá? ONG. né? Doa para ONG. E você, Márcia? Eu uso pouquíssimo. Não, todo não mundo. tecnologia. O que você faria para aumentar a sua liberdade? Sem a tecnologia? Hoje. Bom, Uma coisa que você pode... Ela falou eu já acabar uso- com a tecnologia. O celular eu já uso pouco, né? Eu penso que hoje era mesmo estar mais em contato com a natureza. Cada vez mais que eu estiver em contato com a natureza, eu estou aumentando a minha liberdade. São bons pontos. Concordo e compro todos. O que mais? É isso, né? É isso, né? Somos livres? Bom, Leves? Não somos livres. Não, eu sou livre. Ela disse que não. Eu sou. para Vocês não escolhas sei, dele. cara Não pálida. sei, cara pálida também sei não. Então tá bom. Tchau, gente. Tchau, gente.